A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da mulher que foi pega em adultério. Está em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8 e o versículo de número 3, que diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-lhe no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Nós vemos aqui uma palavra, um confronto entre Jesus e os fariseus. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, nós vamos chamar de religiosidade que mata. Às vezes, Jesus já perdoou o nosso pecado, já perdoou a nossa transgressão. Mas muitas das vezes, os religiosos querem condenar. Nós vemos aqui um episódio de uma mulher que foi pega em um ato de adultério. Porém, os fariseus e os mestres ou escribas, eles não estavam interessados no ato do pecado da mulher. Eles estavam interessados em fazer uma armadilha para Jesus. Porque quando, na época de Jesus, só quem podia aplicar essa sentença de morte, essa situação, só quem podia fazer isso, dizer que uma pessoa era culpada, era digna de morte, era somente Roma, os governantes romanos da época. Se Jesus condenasse a mulher, autorizasse o apedrejamento da mulher, ele estava indo contra Roma. Se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ela estaria, e na verdade Jesus estaria contra a lei de Moisés, que é conhecida também como Torá, que diz que em Deuteronômio capítulo 22 e Levítico 20:10, diz que este pecado, quem cometia esse pecado, era digno de morte, de apedrejamento. E era um fato na lei de Moisés. Só que eles não estavam interessados. A Bíblia não diz se realmente algum deles talvez até poderia ter cometido esse mesmo ato com ela. A Bíblia não fala. Mas eles não estavam interessados, porque talvez algum deles poderiam até ter tido uma relação com essa mulher. Porém, ele estava interessado em destruir Jesus, em armar para Jesus, porque se ele dissesse que ela era digna de morte e apedrejamento, eles colocariam eles contra Roma, colocaria Jesus contra Roma. E aí, nesse caso, ele poderia até ser preso e condenado, pois essa lei só poderiam
aplicar somente quem era romano, o governante romano. Então nós observamos isso aí que nós chamamos de pena capital, né? Pena, ou conhecida como a pena chamado morte, né? Pena de morte, melhor assim, exemplificando. Hoje nós conheceríamos como pena de morte. Então, quando nós analisamos isso aí, nós vamos observar que quando Jesus, tendo discernimento da tática, da sagacidade dos fariseus e escribas, Jesus, ele diz assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Sabe qual é a lição que Jesus nos dá? Seja qual for a situação que nós devemos enfrentar, da forma que nós devemos julgar alguma coisa, nós deveremos pedir o discernimento. Às vezes nós falamos algo contra alguém que pecou, nós falamos sem um pingo de discernimento. E talvez nós estamos caindo numa armadilha. Talvez hoje os religiosos, os fariseus dos dias atuais, eles podem estar armando, fazendo nós cairmos numa armadilha. Isso aqui é bem diferente de quando Jesus fala para nós não julgarmos. Muitas das vezes a Bíblia permite que nós confrontamos uns aos outros. Mas devemos fazer isso com discernimento. Quando Jesus fala de não julgueis para não ser julgado, ele não está falando de uma carta em branco para que nós possamos pecar debalde, pecar à vontade. Não é isso. Não devemos julgar de uma forma condenatória. Claro, nós não devemos fazer vista grossa para o pecado, mas devemos ter o discernimento. E aí nós concluímos esta lição que Jesus nos ensina através dessa mulher adúltera, que por que nós insistirmos em algo que Jesus já perdoou? Por que condenar alguém se Jesus já perdoou aquela pessoa? Esta é a lição que nós possamos aprender em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Quando ele diz no versículo de número 11, ele vai dizer que, mulher, onde está os teus acusadores? Né? Então nós vemos aqui, deixa eu dar aqui. E disse-lhe, versículo 10, endireitando-se e não vendo ninguém, mais do que a mulher, diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Esta é a palavra. Se Jesus já perdoou, por que nós ficarmos condenando? Mas se porventura esta pessoa foi perdoada e ela caiu de novo, dar-nos o direito de condenar? Ah, mas Jesus disse, vá e não peque mais. Quantas vezes Jesus vai dizer essa mesma frase?
vá e não peque mais. Isso não dá o direito de nós pecarmos. Porque Jesus disse que vai e não peque mais, nós vamos continuar pecando deliberadamente. Mas Jesus também diz, através de João, se alguém pecar, Deus é fiel para nos perdoar. Está lá em 1 João. É fiel para nos perdoar. Se nós confessarmos, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e o amor do Pai não está em nós. E que nós possamos aprender nesta lição. Que nós não sejamos religiosos, como foi os fariseus, tentando destruir alguém por causa de um ato infracionário contra a lei de Deus. Jesus perdoou. Jesus perdoa os nossos pecados. E nós devemos buscar o discernimento para que nós não sejamos o tipo de pessoa que estamos sendo conduzidos pelo inimigo das nossas almas a julgar alguém, a condenar alguém, porque o próprio Jesus diz: aquele que não tem pecado, ou aquele que não pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Note que ele não disse quem adulterou com ela, quem cometeu o pecado de adultério com ela. Não foi isso que Jesus falou. Até porque dentro dessa lei, a qual eles disseram na lei de Moisés, diz que as tais que foram pegos nesse ato devem ser apedrejadas. Esta mesma lei que, segundo alguns estudiosos da época, dizem que essa lei ela tinha 612 mandamentos. E nesses 612 mandamentos, que é distribuído nos 10 mandamentos, nós chamamos de decálogo, que são os 10 mandamentos conhecidos, que está em Êxodo 20. Esses 612 mandamentos, ou regra, são distribuídos dentro desses 10 mandamentos. E essas 612 regras diziam que aquele que pecar deveria também ser condenado, ser apedrejado. Não era só o pecado de adultério. Tinha outros pecados, como amaldiçoar pai, amaldiçoar mãe, e outros e mais outros, que também era suscetível, era passível de uma condenação de apedrejamento. Então, quando Jesus vai confrontar aqueles homens, aqueles fariseus, escribas, ele não diz quem cometeu o adultério, quem não cometeu o adultério com ela, seja o primeiro a tirar pedra. Não. Ele diz aquele que não pecou, seja o primeiro a tirar uma pedra. E a Bíblia vai narrar, João, o evangelista, vai narrar que foi saindo de um a um, do mais velho até não ficar nenhum, ou seja, ou ficar somente a mulher e Jesus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, não condene aquilo que Jesus já perdoou. Não coloque um jugo a mais do que a própria Escritura já colocou. É importante nós lembrarmos que ao focarmos
nenhum pecado de alguém, nós podemos estar sendo incorrido nesse mesmo mandamento que Jesus falou, essa mesma sentença que Jesus deu aos acusadores dessa mulher, quando ele disse: aquele que não tem pecado, ou aquele que não pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Então nós devemos avaliar. Isso não quer dizer que nós devemos deixar de pregar contra o pecado, contra a iniquidade. Nós devemos sim confrontar, devemos sim conduzir tal pessoa ao arrependimento. Mas é preciso nós termos discernimento do que nós vamos falar. O problema hoje, se falando da igreja em Cristo Jesus, a igreja de Cristo, é que muitas das vezes nós não temos um pingo de discernimento a respeito de um pecado de alguém. Quando não temos esse discernimento, nós vamos fazer como os escribas e fariseus. Jesus diz que a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos escribas e a justiça dos fariseus. Porque quando nós focamos no pecado de alguém, nós temos que lembrar que dentro deste pecado que nós estamos focando, existe um outro pecado que nós cometemos, que também é passivo, é digno de condenação. E todo pecado que não tem arrependimento é passivo de condenação do inferno. Então, meus amados irmãos, que nós possamos aprender com essa lição. Por que condenarmos o que Jesus já perdoou? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, que possamos a cada dia mais ter o discernimento, a forma como conduzirmos o pecador, aquele que caiu, aquele que fracassou, aquele que infringiu a lei e os mandamentos de Cristo Jesus. Que nós possamos conduzir com sabedoria. É bem verdade, não devemos compactuar, ser negligente com o pecado de alguém, ser omisso, mas também é importante nós analisarmos e ter cuidado para que nós não focarmos no erro de alguém, no sentido condenatório, e depois nós sermos réu do inferno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, no nome de Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém.